momento. Imagino que talvez vocês recebam, né, um botãozinho para falar que você está ciente ali que está sendo gravado, talvez o Zoom faz isso. Bom dia, por favor, preencha o formulário lista de presença. Tá. Bom, vamos começar um pouquinho aqui, só explicando as coisas técnicas e depois a gente se apresenta. Vai ter um formulário para fazer a nossa lista de presença. A Mariana aqui, ela vai estar, né, colocando o link logo mais. Esse é um encontro online, gravado. Vai ter possibilidade para vocês mandar mensagens no chat ou abrir o microfone. Para quem se sente à vontade, também pode abrir a câmera, né? Para fazer, né, uma troca bem legal. A gente pensou justamente, né, esse espaço para não ser uma coisa só, né, que fica como uma palestra, mas justamente um encontro, né, para uma troca de experiências, tá? Então, bom, vou começar me apresentando. Eu sou Miki, sou psicóloga, formada na Uninove, né, em julho de 2024. Agora eu estou começando a fazer o mestrado na PUC, mestrado em Psicologia Social. Eu já participo, né, desde o começo da minha graduação, eu comecei a participar de diversos projetos sociais. O primeiro foi no Instituto Casado Todos, né, que trabalha com pessoas que foram desinstitucionalizadas, pessoas que com uma situação, né, de algum tipo de deficiência, pessoas idosas, né? Então era um espaço muito aberto, não era simplesmente fazer, né, atividades, né, terapia particular, mas era, né, encontros de grupo. E aí depois comecei a participar do Escuta CRUSP, que é voltado para os alunos da USP, né, de graduação da USP que mora, né, na ocupação da USP. E também participo do CUL das Clínicas, que é um coletivo que trabalha com população em situação de rua na Praça Marechal Deodoro. E eu também trabalho como psicóloga clínica mesmo, né, no Canto Baobá, que trabalha justamente com pessoas em vulnerabilidade social, né, principalmente população preta parda e LGBTQ. Tá? Então, surgiu essa ideia desse encontro, porque eu mesma, né, me encontrei em um lugar com pacientes que tiveram, né, passado para uma situação de abrigo, e me coloquei pensando, né, como seria, né, a melhor forma, né, quais são as possibilidades para o atendimento de alguém que passou por essa vivência. Então, chamei primeiro a Olga, né, que é minha queridíssima amiga, e depois entrei em contato, né, com a Abrapso. Então, a Gabi, que eu já tinha conhecido, né, no congresso de novembro, se disponibilizou também, né, para participar, e a Mari, né, que está aqui também como apoio, né, dentro dessas organizações que acabam se encontrando por aqui. Então, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Mari, que vai falar um pouquinho dela e da Abraps também. Bom Desculpa, dia. gente. Mari, desculpa, esqueci uma coisa. É, eu vou me descrever, né? A gente falou de se descrever e eu já tinha esquecido de me descrever, né? Para a minha autodescrição, perdão. Bom, eu sou uma mulher branca, né? Eu tenho olho azul. Hoje pintei também meu cabelinho de azul, porque é o dia de Iemanjá. Então, estou com uma camisa branca e azul. Como pode me escutar do meu acento, eu não sou brasileira, né? Eu sou italiana. E, bom, moro aqui em São Paulo há uns anos. Estou aqui com. Pode ser que vocês vejam passando alguns gatinhos. Maria, desculpa ter interrompido. Pode. Bom dia, sou a Mariana, sou psicóloga também, estou na Abrapso há alguns anos, década, acho. Eu vim para dar um apoio técnico aqui para a live, né? Quero agradecer a presença de todos. Quero salientar a importância de vocês responderem a nossa lista de presença, tá? Ela é rapidinha, apesar de ter algumas perguntinhas para a gente ter um perfil. A gente tem trabalhado na Abrapso para ter um perfil dos participantes, dos associados, né?
e também para depois vocês receberem o certificado. Então, contamos com vocês aí para responder. A lista está no chat. A Abraps é uma associação que tem pelo menos, né, há uns 40 anos, foi criada na década de 80, para fomentar trabalhos em psicologia social, produções territorializadas, né, produções que tenham a ver com a nossa, com o nosso povo, com a nossa cultura, e que saia um pouco da academia também, né? Por isso, é sempre muito bem-vindo pessoas de outras áreas que não são só da psicologia, ela é multidisciplinar. É muito importante a gente ter os movimentos e coletivos juntos, né? As comunidades e discutir temas afins do nosso território, da nossa classe, da nossa raça, né? Nosso gênero, especialmente. Fazer minha autodescrição também. Sou uma mulher branca, de olho claro, olho verde, cabelo tamanho médio, ondulado. Estou vestindo, eu vou fazer agora a propaganda, a camiseta da Abraps, não dá para ver direito, mas, né? A gente tem feito algumas coisinhas também. E tá todo mundo convidado, nós somos do Núcleo São Paulo, né? Estou representando o regional e núcleo. Nós somos do Núcleo São Paulo, nós temos reuniões em geral online, justamente para facilitar a participação de todos. Pode ser estudante, pode ser profissional, não precisa estar associado necessariamente. Então, a gente vai divulgando pelo Instagram. Seria legal que vocês pudessem acompanhar aí as publicações e participar também com a gente. Obrigada pela presença de todos. Olga? Gente, bom dia. Eu sou a Olga, eu sou formada em psicologia, atuo também na clínica e hoje, né, atualmente estou como gerente de serviços, atendimento a crianças e adolescentes da assistência social. Eu tenho uma formação também em arte-terapia, em direitos humanos e cidadania global pela PUC. Acho que eu tenho uma jornada aí dentro da assistência social que iniciou dentro de um SAICA. Então, eu fui parte de uma equipe técnica de um SAICA e aí, posteriormente, também de um SASF. Isso me deu bastante experiência, bastante prática mesmo dentro das políticas públicas da assistência social, tanto aí na proteção especial, quanto agora, atualmente, na proteção básica, né, na proteção social básica. Bom, eu acho que, bem resumidamente, esta sou eu e um pouquinho da minha trajetória. E aí, fazendo agora a minha autodescrição, eu sou uma mulher cisgênera, afro-indígena, tenho olhos castanhos, cabelos escuros, longos, estou com uma camisa branca, com um colarzinho de sementes de pau-brasil vermelho e de batom, também vermelho. Bom dia para nós e que tenhamos um ótimo encontro. Então, eu sigo e fecho a fila por agora. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela. Eu sou uma mulher cis branca. Tô de cabelos curtos, encaracolados, de óculos de ar laranja, camiseta, não sei como falar isso, de manga cavada preta e também de batom de alguma cor, um pouco mais forte. Miki, vou até interromper sua minha apresentação e te perguntar. A gente escuta a campainha de quem entra. Será que tem como a gente desativar essa campainha? Não tem. Infelizmente, não sei. Se alguém aqui sabe como fazer, pode me falar, porque eu não sei tirar esse som. Deixa eu ver. Certo. Se alguém souber ajudar a gente aí, a gente aceita. Então, vou seguindo. Eu sou psicóloga de formação, sou aqui do interior de São Paulo, mas fui para a capital estudar. Fui me encontrar antes do final da graduação como educadora social, né? Foi quando eu fui atuar num serviço de convivência para crianças e adolescentes em situação de rua.
Com esse tema também fui para o meu mestrado em psicologia social, foi quando, inclusive, entrei na Brabso, né? E agora também tem uns bons anos. Participo do Núcleo São Paulo desde então. Para mim, a interdisciplinaridade é muito importante, né? Então, eu fui fazer um mestrado também em serviço social, que é uma área que me interessa muito, né? Sempre pensei muito na área da assistência social, do terceiro setor, né? Atuando com juventudes, principalmente juventudes, né? Em situações de vulnerabilidade. E depois, então, nesse mestrado, eu também tive a experiência de passar 2 anos num projeto do FUNCAD, que eu vou contar um pouquinho para vocês, que era com adolescentes que estavam institucionalizados, né, em SAICAS e casas lares. E é por isso, é a partir daí, né, que eu vou tentar conversar um pouco com a Olga, né, e pensar junto com a experiência dela também. No momento, eu estou como professora universitária, aqui no interior também, em Itu, e acho que é um pouquinho disso. Chico, você levantou a mão, você sabe tirar a campainha? Eu, onde você viu que está com a mão levantada? Aqui não estou. Oi, desculpa demorei para achar o microfone aqui. Eu ia sugerir uma coisa, mas eu acho que vai acabar tirando o som de todo o Zoom do aplicativo. Então, não sei, na verdade. Por isso que eu abaixei, desculpa. Tá, fica tranquilo. Tá? Realmente, gente, eu estou olhando aqui as opções, mas não tem em nenhum lugar, não estou achando em nenhum lugar, infelizmente. Eu, mesmo ficando com o microfone desligado, você estava me escutando? Mesmo assim? Gente, realmente não sei. Bom, Bem, né? daqui a pouco para. É. Bom, né, gente, então aqui a gente pensou justamente de fazer um pouquinho uma conversa, né, e fazer um pouco de reflexões sobre as vivências, né, e as experiências, e como a gente, né, pode, né, pensar sobre essas situações. Então, vou deixar a Olga começar, né, já que ela é quem tem mais experiência no campo. Vai lá, Mi. Bom, então acho que pensando, né, no que eu venho aqui contribuir, que é com essa minha parte prática mesmo e da experiência de quem atuou dentro de um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, né? Que aí a sigla é SAICA, que a gente vai utilizar aqui bastante, e algumas pessoas conhecem ainda como abrigo. Então, esse é um termo que era utilizado há alguns anos, foi substituído pelo SAICA, né, para a gente poder trazer essa tipificação mesmo do serviço dentro de uma política pública, e a gente vai falar bastante dessa sigla hoje. Então, SAICA é Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, caso tenha alguém aqui que ainda não saiba. Que eu vi que tem bastante pessoas também que já atuam na área. Então, acho que para a gente poder iniciar, é bem importante que possamos dizer que um SAICA, né, esse serviço de acolhimento, ele é um serviço de garantia de direitos, né? Então, ele existe para garantir que uma criança e um adolescente esteja protegido. E aí, protegido do quê? Né? O que a gente vai entender como proteção social nesse sentido? Uma criança e um adolescente, quando é encaminhado para um serviço de acolhimento, ele chega devido a alguns motivos que estão sempre relacionados a alguma violação de direitos que eles sofreram no ambiente familiar, ou comunitário, ou escolar, e que esses equipamentos, né, essas instituições sociais não deram, então, essa proteção social, essa garantia de direitos básicos, né, que a gente está falando sobre direitos básicos mesmo, né? Então, a garantia de um acesso à educação, de acesso a cuidados de saúde, de um cuidado mesmo da família, como responsável pela proteção social dessa criança e desse adolescente, e de outras causas mais. Então, a gente vai falando sobre essas violações, sejam advindas de alguma situação de violência doméstica, situações em que os familiares estão em um momento de drogadição e alcoolismo, ou que seja alguma questão relacionada a algum tipo de abuso sexual.
Enfim, são várias os motivos e as condições que levam uma criança e um adolescente para um acolhimento institucional. Acho que quando a gente sabe de algum caso, e hoje eu estou na proteção básica, né? Então eu estou num serviço que tem como objetivo prevenir que haja rompimentos de vínculos familiares e comunitários, né? Então a gente hoje eu vou na outra ponta, atuando para prevenir que não aconteçam esses rompimentos, né? E aí quando uma criança precisa ir para um abrigo, quer dizer que já houve toda uma mobilização, né, de vários equipamentos, e de equipamentos eu quero dizer escolas, UBSs, AMAs, conselhos tutelares, a vara da infância e da adolescência. Então, são vários atores aí envolvidos, é uma equipe multissetorial que vai conversar junto com a família, às vezes, né, dependendo do caso, vai conversar e vai trocar e entender qual é o melhor a ser feito. Então, geralmente, etapas e condições e situações já são realizadas antes dessa criança chegar no acolhimento institucional. Ele precisa ser o último caminho, a última opção para uma equipe que está atendendo e acompanhando aquele caso. Então, essa é a última opção realmente, é quando não tem mais nada o que fazer. E aí, essa criança e o adolescente chega, então, no serviço de acolhimento. E quando a gente pensa nesse serviço de acolhimento, a gente também vai pensando muito no quanto, né, contraditoriamente, ele é um serviço necessário, porque nós estamos vivendo há muitos anos, aí, desde o início de colonização do nosso país, uma base muito violenta de socialização, né? Então, isso está muito entranhado, sim, na forma como a gente se relaciona, como estamos hoje ainda como sociedade, né? Então, a gente vai falando sobre uma falta do Estado de poder garantir essa proteção social, e aí a gente vai dizendo que esse público atendido no SAICAS é um público, em sua grande maioria, assim, eu diria que 99,9% de crianças que são pretas, pardas, que vêm de periferias, de uma condição socioeconômica, de uma linha de pobreza e de renda muito baixa ou abaixo da linha da pobreza. Então, a gente vai falando sobre famílias que estão numa situação de precariedade muito grande, de uma vulnerabilidade social profunda e que às vezes já vem de gerações, né? Gerações em que isso acontece, gerações de famílias que estão nessa situação. Então, muitas vezes essas famílias não apresentam recursos emocionais, psicológicos, financeiros, sociais, a rede familiar é muito precária ou é muito frágil, né? Não precária, mas é muito frágil. E aí a criança e o adolescente se encontram, então, nessa situação de risco, né? De risco social, em que muitas vezes há um risco realmente de morte, né? Então, o serviço, o SAICA, ele se faz necessário, embora no mundo ideal seria um serviço que a gente não poderia precisar, ele não deveria existir, né? Assim, contraditoriamente. Porém, como um serviço de garantia de direitos, é um serviço que nós temos hoje, então, atuante, e com os quais, então, a gente vai tendo uma população que cresce, que se desenvolve dentro desse ambiente e que vai vivenciar diversas situações, né? Então, vai conviver com outras crianças e outros adolescentes que têm histórias muito parecidas, né? E que vai compartilhar, então, desse mesmo espaço com essas outras crianças e adolescentes que também vivenciaram situações muito similares, né? De violações ou de negligência, e acho que a constância nesse sentido é o abandono, né? E esse desamparo que vem desde o Estado até essa situação de quem vai vivenciar e precisar estar institucionalizado no SAICA. Acho que eu convido agora a Gabriela, né, para poder trazer um pouco, a gente vai trocando
porque acho que essa contextualização, né? Como que se chega nesse cycle, por que que o cycle existe, e como ele vai sendo também importante, né, na vida dessas crianças e adolescentes, que se estivessem na sua comunidade, pode ser que alguma coisa muito terrível teria acontecido com ela. A gente combinou de fazer assim, tá, gente? De fazer uma troca mesmo. Então, a Olga e eu, a gente vai se complementando aqui um pouco. Eu pensei de trazer para vocês um pouco do projeto no qual eu trabalhei, porque ele partiu justamente de uma demanda, né? A instituição na qual eu trabalhava, a Fundação Projeto Travessia, né? Já tinha executado um projeto anterior com crianças institucionalizadas, e então, a partir dessa prática, eles fizeram um diagnóstico, né, para um novo projeto, que foi o qual eu participei, né? E que chamou Caminhos para a Autonomia. A gente até tem uma revista online que o link parece não estar funcionando. Pois eu posso dizer para vocês, a gente tem uma revista, né, contando um pouco da prática, mas, enfim, vou contar agora. E o que acontece? Eu acho que é um diagnóstico que veio justamente um pouco a partir do que a Olga fala, né? Então, um serviço que ele se fez necessário historicamente, né? Então, não é à toa que ele está ali, foi uma conquista, né, do sistema de garantia de direitos, ao mesmo tempo que a hora que ele está ali na prática, é um serviço que se vê posto em muita contradição também, e muita. A gente até comentou antes, é como se fosse um serviço impossível, assim, da maneira como ele está configurado, né? E o que, então, a Fundação Travessia observa, né, quando vai para dentro de alguns cycles, é o momento específico, especialmente dos adolescentes, né, que estão ali para sair e para passarem pela transição de desinstitucionalização, né, saírem desse serviço, porque estão prestes a completar 18 anos. Então, eu acho que eu vou contar um pouco, e aí a gente já consegue ir pensando algumas questões para pensar o que seria um manejo possível, né? Quais são as dificuldades ou quais são vivências que podem marcar justamente a experiência dentro dessa instituição, né, de acolhimento. Então, o nosso projeto ele se voltava para adolescentes de 15 a 18 anos que estavam tanto em SAICAS, né, como a Olga comentou, quanto em casas-lares, que é uma outra modalidade de acolhimento institucional, né, com algumas diferenças de perfil, mas enfim, teriam uma função muito semelhante. E então a gente se propôs por 2 anos, né, com uma verba do FUNCAD, que é o Fundo Municipal para Criança e Adolescente, de executar esse projeto, então. A perspectiva nossa era de uma pedagogia psicossocial, digamos assim, né? Então, a gente estava atuando ali como equipe multidisciplinar, porque a gente entende também que a psicologia sozinha não vai dar conta, né? A Olga já apontou muito bem, são questões estruturais, são questões sistemáticas que a gente não vai querer cuidar um a um, a gente está falando de uma questão muito maior, né? Então, o nosso olhar era para ser mais abrangente, e a gente colocava, então, né, eram mais ou menos 50 adolescentes participando, e a gente tinha algumas frentes de atuação. Então, a gente tinha também um acompanhamento individual de cada um desses adolescentes, então, escutar suas histórias, as suas trajetórias, fazer alguns encontros e alguns passeios culturais individualmente, né? Fazer conversas com a equipe técnica dos serviços também para entender a complexidade de cada uma dessas adolescentes, né? A gente tinha também os atendimentos em grupo, e que daí, nem gosto muito da palavra atendimentos, mas atividades, né? Então, a gente propunha várias oficinas e encontros com eles, e que podia ser de várias naturezas. Então, muitas vezes, para pensar algo mais estruturado, como o mundo do trabalho, que é uma das questões que está batendo na porta deles ali, né? Já com 15, 14 anos, quanto para pensar a vivência dentro do SAICAS, o que eles experimentavam dentro de cada um dos serviços, eles poderem trocar um pouco sobre o que eles experimentam, né? O que eles sentem de estar dentro dessa configuração. A gente trabalhava temas como racismo, desigualdades de gênero, né? Para despertar um pouco
desses temas dentro das próprias vivências deles. E muito do protagonismo desses e dessas adolescentes também, né? Outras coisas que a gente fazia eram algumas festas, né, alguns encontros para que eles pudessem socializar. A gente entendia que estar entre pares, não só mediados pelos adultos, era algo muito importante, né? Porque eu acho que dentro de uma vivência institucionalizada, e talvez não só também, né, mas as infâncias e adolescências, elas passam muito pelo crivo do adulto, assim, né? Então, é o judiciário olhando para a vida delas, são os profissionais olhando, né? O pessoal o dia inteiro na sua rotina. Então, um pouco deles poderem ter a liberdade de estar entre si, né? Entre seus pares. Então, essas eram algumas atividades que a gente fazia com eles. E a gente tinha também alguns passeios culturais pela cidade. Então, a gente fazia até uma experiência, assim, né, de ocupar um pouco o território da cidade, porque a gente entende que o vínculo com os territórios era algo que era prejudicado também, né? Não só o vínculo com famílias, com os territórios de origem, mas com o território da cidade como um todo, porque a vivência que a gente escutava dessas adolescentes institucionalizadas era de ficar muito dentro do próprio serviço, né? E eu acho que essa é uma marca importante para a gente pensar o processo de subjetividade, né? De produção de identidade, de autonomia. Então, a gente também circulava, a gente levava alguns pontos, a gente mostrava SESCs, a gente fazia passeios, a gente ia para parques, para poder, para cinema, enfim, para justamente mostrar um pouquinho também dessa vida cultural e a ideia de que eles também podem pertencer, né? A outros espaços que não só ao SAICA em si. Então, um outro ponto que foi identificado e por isso foi incluído no nosso projeto foi a questão de ter acesso a algum bem financeiro, né? Então, se a gente pensa em crianças e adolescentes que estão com suas famílias, por mais que às vezes seja muito pouco ou nada, né? Essas crianças e adolescentes, elas têm uma experiência com vivência também de valores, de ir ao supermercado, de ir com as famílias, de entender, né? De ouvir discussões sobre essa questão financeira, ou elas inclusive recebem, né? Como é o caso da classe média, enfim, para cima, de receber mesmo, né? Um apoio, um aporte financeiro, não passar por tanto desespero a hora que fosse fazer 18 anos, né? Porque teria um respaldo financeiro da rede de suporte. Então, a gente oferecia para eles uma bolsa de R$ 400 na época, né? Mensais, e eles iam então experimentando as primeiras compras, os primeiros dilemas também de ter dinheiro, né? As primeiras confusões em ter dinheiro também. Então, e de ir numa loja e poder escolher sua própria roupa e depois falar, puxa, eu não sei escolher o que eu quero, porque eu nunca pude escolher, né? Lá no site, em geral, a gente usa o que tem. Então, de conseguir se deparando com essas pequenas escolhas, mas que pra gente às vezes tá muito dado, assim, né? Pelo menos para mim estava muito dado quando eu comecei a exercer, né, esse papel de fazer tarefas por mim mesma, e que eu acho que eu fui acompanhando alguns dilemas muito bonitos até, assim, né? De como elas passavam a se implicar nesse processo de, e eu, então, né? O que que eu quero, o que que eu gosto, o que que eu vou fazer com isso? Vou guardar tudo para quando eu fizer 18 anos, então a gente também via, né, uma tendência, assim, de muito desamparo e desespero mesmo, né? De eu preciso guardar tudinho, porque quando eu fizer 18 não vai ter nada lá para mim. Então, pelo menos esse dinheiro vai estar. E outros que compravam tudo em doce, em bala, ou às vezes até em alguns objetos não oficiais, e a gente então tinha que fazer essa conversa de, veja bem, a gente vai ter que conversar, será que está pondo você em risco? Será que isso é interessante? Mas na base dessa tentativa e erro, né? Que eu acho que é algo que também muitas vezes é tirado, não só dos adolescentes que estão institucionalizados, de uma maneira geral, a gente tira isso das crianças e adolescentes, né? O mundo adulto não permite que eles experimentem, a gente acha que a gente sempre sabe o que é melhor e que eles têm que obedecer, né? Mas numa instituição isso é posto com mais rigorosidade, até pelo lugar delicado, né? De que os profissionais ali estão como responsáveis legais pelo que acontece com
com essas crianças e adolescentes. Então, esse projeto acho que trouxe muitos insights, assim, né, de quais são pontos que marcam a trajetória deles, que podem marcar, apesar de a gente ter visto desses 50, 60 adolescentes, assim, caminhos muito múltiplos também depois que eles fizeram 18 anos, né? E histórias individuais muito diferentes, únicas mesmo, né? E recursos pessoais muito únicos também para como eles iam lidar com isso. Então, acho que uma coisa que eu, Yoga e Mi, que a gente conversou um pouco antes também, quando a gente fala assim, a partir do manejo clínico da psicologia, muitas pessoas vêm com uma necessidade de que a gente tenha técnicas específicas, porque teriam marcas que necessariamente teriam em todas essas crianças e adolescentes, né? Como se fosse um determinismo, assim. Então, passou por Saica, por abrigo, a gente vai encontrar isso lá no consultório. E a gente não queria trazer essa conexão necessariamente, né? Eu acho que a gente queria trazer alguns pontos de reflexão a partir do que pode aparecer na vivência, para a gente pensar, então, as várias ferramentas que a psicologia pode trabalhar, junto com muitas outras disciplinas e profissionais, e não só recursos profissionais, mas também comunitários, eu acho, né? O que que você acha, Olga? É essencial, porque quando a gente fala sobre esse estado de desamparo, e aí você vai trazendo que pela experiência e a avaliação realizada a partir do projeto que foi desenvolvido com os adolescentes que estavam para saírem do SAICA, do acolhimento, eu fiquei pensando nessa questão do rompimento de vínculos como algo que é determinante, muitas vezes, ali na construção da subjetividade desses adolescentes que muitas vezes, ou eles chegaram próximo de completar 18 anos, ou muitos deles estão há muitos anos no SAICA, né? Então, a gente tem aí um trabalho muito importante de fazer uma reconstrução. Eu ia dizer resgate, mas, não sei se é bem por aí, porque durante todo esse período é papel da equipe técnica de um SAICA que seja trabalhada mesmo. Acho que primeira o primeiro objetivo quando uma criança chega é que possa ser refeito esse vínculo a partir do rompimento. Se uma criança se o adolescente está até os 18 anos, né, quer dizer que esse vínculo não foi refeito, né? Então, eu acho que a gente parte de uma necessidade de reconstruir esses vínculos, sejam eles com a família que vai ser construído, com a família que se faz a partir dos vínculos e das relações desse adolescente dentro do SAICA, do vínculo comunitário e territorial. Isso me fez lembrar algo que a gente dizia muito e que a gente ainda fala hoje dentro da proteção básica, no serviço que eu estou hoje atuando, né? Que é a dificuldade de poder atravessar a ponte. A gente fala a ponte que eu imagino que o centro, né, da cidade de São Paulo, que é onde tem muitas coisas, e também é um território muito importante de ser ocupado por todas as pessoas, é, ele é inacessível, seja porque não dá para pagar o valor da passagem, porque muitas vezes as pessoas não vão se sentir parte também daqueles espaços, né? Então, acho que isso é de uma extrema importância no sentido de ir fortalecendo a identidade que vai se fazendo quando você vai sair da instituição, né? Porque é o desenvolver a sua identidade, sua subjetividade dentro de uma instituição é um desafio tremendo, é dificílimo, né? Então, a gente vai ter essas marcas e quando você traz a dificuldade de poder pertencer ao território, né, é uma dificuldade de dizer quem eu sou, né? Onde eu estou, eu vou ser aceito aqui, eu pertenço a esse espaço, o que isso vai dizer também sobre mim? Me querem aqui? Eu sou desejada neste lugar, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito importante para atuar também com esses jovens, né? Ou jovens ou adultos, enfim, né? Porque eles também vão envelhecer e vão levar essas marcas para a vida, né?
É, e, e acho que esse é um caminho. Acho que esse é um caminho Olha, muito importante. eu acho, né, que isso também se inscreve em como a gente acabou construindo a nossa própria sociedade, né? Porque eu fiquei pensando nesses dias, depois que a gente fez a nossa reunião, né? Quanto desse afeto é colocado exclusivamente nos pais. A gente não tem mais, né, aquela construção, né, de vivência comunitária, né, que já, né, a partir, né, do capitalismo, ela se perde, né, a partir do desenvolvimento de cidades enormes, né, ela se perde, não tem mais aquela convivência, né, a gente na Itália chama da praça, né, todo mundo fica na praça, todo mundo brinca junto, todo mundo conhece todo mundo, né, isso, né, a partir do final de 1800 vai se perdendo de uma forma enorme, tanto que, né, ali se criam, né, também situações que aumentam não só o estado de pobreza econômica, mas afetiva, né? Não tem mais vínculo para além daquele núcleo familiar. E aí onde fica essa criança que não tem mais, talvez, esse vínculo familiar. Não tem mais, né? O vizinho necessariamente que vai estar também cuidando. Em alguns lugares ainda, imagino que ainda tenha, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque esse afeto, justamente, ele é como se fosse só direcionado para esses dois pais fantomáticos, né? Porque eles podem ser e não podem ser. E aí onde fica todo, né, toda a responsabilidade daquilo, né, daquela pessoa poder criar outros vínculos é perdida quase. Para mim me parece muito relevante. E uma coisa que ambas vocês falaram é sobre a pobreza, né? Como essas vivências muitas vezes são atravessadas pela pobreza. E justo hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo, eram três mulheres pretas que chegam da comunidade, né? Elas saíram da comunidade. E o que elas falaram era, cara, é o medo constante de perder de novo aquilo que eu tenho. E a Gabi falou, né? Alguns deles era, né? Vamos tentar acumular aquele dinheiro, né, aquele pouco dinheiro, porque eu posso perder tudo de novo, né? Então, acho que são lugares de desamparo muito grande nesse sentido, né? Faz pensar, e daí a gente está falando de experiências que estão para fora do SAICA, né? Quando você está falando dessas questões, mas quando a gente está pensando dentro das instituições, e uma coisa que não é, não é uma crítica aos profissionais que estão necessariamente dentro dos serviços, mas a nossa lógica é justamente capitalista, né? E a maneira como isso vai aparecendo nos nossos sistemas, também de direitos, né? Na linguagem das pessoas, que muitas vezes as crianças estão e adolescentes estão em serviços de acolhimento por motivo de pobreza, né? E eu acho que essa é uma marca que a gente precisa ver como é que aparece justamente na formação de vínculos e comunitários também, porque muitas vezes se veda, né, ou se enfraquece uma ponte com a família de origem, e família de origem aqui não é só também mãe e pai, né? Eu vi muito esforço, assim, dos cycles de olhar para uma família extensa, né? No Brasil, a gente trabalha com famílias extensas, né? Ou até referências comunitárias, às vezes era uma vizinha, né? Uma madrinha, eram pessoas de referências afetivas, não necessariamente família de sangue, né? Mas eu vou dar um exemplo sem muita profundidade, assim, mas tinha uma adolescente que ela conseguia ir para casa todos os finais de semana, ela tinha uma relação muito boa com a família, ela mostrava o desejo de voltar, e eu tô falando de uma adolescente, né? Então significa que quando eles estão nessa idade, a gente precisa muito, principalmente a partir dos 12 anos, né? A gente precisa muito levar em consideração o que eles estão dizendo. Não que antes não, mas eu quero dizer que a gente considera, né, que eles estão num período, de maior amadurecimento, então que a voz deles precisa ser levada em consideração nas decisões, que nesse caso também são judiciais aí, né? O desacolhimento vai passar pela vara também. Mas eu me lembro muito da equipe dizer sobre como isso não era possível e não era desejável a partir do ponto de vista da equipe, porque a família era uma família de catadores, de recicláveis. E se ela voltasse para esse ambiente, esse ia ser
a única via para ela, né? E aí, o que eu estou dizendo que não é uma crítica aos profissionais exatamente, porque veja que é o serviço, né? Então, como a gente vai, é uma tendência, inclusive, europeia, assim, da qual eu discordo muito, né, de uma sociedade de uma visão um pouco mais individualista, de que a gente às vezes passa a dizer que a gente está defendendo o direito da criança e do adolescente, mas com isso a gente está criminalizando a família, né? O núcleo familiar. Então, ao invés da gente apoiar e sustentar a família para que ela tenha condições de receber de volta, né, e não precisar desse serviço de acolhimento, essa não é a lógica que está posta muitas vezes, né? Até porque a gente, a partir dos serviços de acolhimento, está numa ponta muito delicada em que não vê outros recursos disponíveis para trabalhar com as famílias, né? Acho que, e daí a gente, um outro braço que a gente pode pensar aqui é a angústia e a ambiguidade, a contradição de como profissionais ocupar esses espaços também, né? Eu acho que, e daí a Olga vai poder falar muito melhor, mas que para a gente, psicóloga, a gente está convocada para esses serviços, né? A gente sempre está nos serviços de acolhimento, então a gente vai trabalhar com isso sim, né? Como a gente vai poder fazer isso possível? Mas, de uma dimensão subjetiva, eu também penso sobre isso, né? Muitas vezes, para o serviço era muito claro uma visão de que a mãe, por exemplo, era violadora, porque ela tinha observado, por exemplo, o padrasto cometer, né, um abuso, mas ela não tinha denunciado, muitas vezes porque a própria mãe também estava em estado de violência, né, estava numa situação de violência doméstica, é, mas muitas vezes a tendência era de não perceber ou qualificar essa mãe como mãe no lugar que aquele adolescente colocava, né? E os adolescentes, então, ficando com uma referência de muito amor, mas também ambiguidade, porque essas relações, elas, né, elas ficavam postas dessa maneira. Então, é uma família que é violadora, que, em geral, quem viola é um familiar, né? Acho que a gente tem um dado de 70% dos casos são pessoas do próprio núcleo familiar. Então, como lidar com isso, né? E eu via, só para pensar, inclusive a gente como profissionais, como isso se acabava marcando como uma desconfiança do mundo adulto de uma maneira geral, né? Então, os profissionais que passam por aqui, até porque as condições de trabalho são muito precarizadas, né? A gente precisa dizer isso. Tem uma rotatividade muito alta, então eles nem ganham nome, né? Vira tio e tia. Então, o tio e tia que estão por aqui, né? A gente tem uma necessidade de vincular, ao mesmo tempo muito medo de vincular, muitas vezes, né? É um pouco do que a gente observava, e uma desconfiança desse mundo adulto aí, né? Porque não só tem essa parcela de algum tipo de violação que eu sofri, mas também tem o juiz que não me escuta, as pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim, as pessoas que não passaram pela experiência de dor, e não só de dor, mas outras, né? E que acham que me compreendem, mas não param para me escutar de verdade, né? Então, enfim, fui pensando um pouco por aí, a partir do que a Mick falou também, né? Eu fiquei pensando bastante, né, a partir do que você falou e considerando a minha experiência de quem atuou ali dentro do SAICA e foi se vendo também é, na necessidade de poder responder a alguns requisitos, né, que são estipulados socialmente, que muitas vezes você via que não eram possíveis serem respondidos pela família, dentro daquele tempo em que se esperava que ela pudesse responder. Então, o tempo social da família de promover algum tipo de mudança que pudesse ser possível receber novamente essa criança ou esse adolescente, ele muitas vezes não tem a mesma, muitas vezes não, acho que na maioria das vezes não tem não tem ao mesmo tempo em que o judiciário, por exemplo, vai esperar. Então, quando uma criança e um adolescente adentra num serviço de acolhimento, tem um tempo máximo estipulado que ela pode ficar, que é de 2 anos e meio. 2 anos e meio, acho que 2 anos ou 2 anos e meio. Então, esse seria o tempo máximo
em que ela deveria ficar num serviço de 18 acolhimento. meses, eu acho, agora. Até 1 ano e meio, mais ou menos, né? 18 meses? Eu acho que sim. Vou até procurar, mas acho que Tá. Mudou? Antes era 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí a gente tinha Isso era algo que eu escutava muito também de outros equipamentos e que sempre me incomodou porque me levava a pensar exatamente sobre essa condição da família, né, que muitas vezes é geracional. Então se falava muito, a família não aderiu, a família não está aderindo aos encaminhamentos. Né? E o que é esse aderir? O que seria aderir dentro desse tempo que a família estava vivenciando? Seja uma família, por exemplo, como você trouxe agora, uma família de catadores. Né? O que se espera dessa família? Que ela possa deixar essa função que promove uma subsistência, né, para continuar dentro dessa nossa sociedade ali sobrevivendo, né, e que deixe esse fazer, que é aquilo que foi aprendido, é aquilo que sustenta, né, da forma como é possível ali as pessoas né, que fazem parte dessa família, para fazer outra coisa, para sair da onde mora, para alugar uma casa num lugar melhor. Mas aí quando você vai ver a política de habitação, né, o auxílio, o aluguel, é R$ 400. Não sei se aumentou, na época era R$ 400, agora deve ser 500, não sei. Mas numa cidade em que na comunidade uma casa de um cômodo com banheiro vai ser R$ 700, R$ 600. Né? Como é que a gente pode, né? Então a gente vai se vendo no meio de inúmeras contradições e dentro daquilo que a gente vai, como você trouxe na nossa conversa agora há pouco, como a gente faz um impossível dentro do possível, não? Então acho que essa é uma essa é uma reflexão importante para ser feita para quem atua dentro do serviço de acolhimento, né? Para levar, para não criminalizar, por exemplo, a família. Né? Porque tem famílias que a gente observa, tem vínculo afetivo, né? Então, uma mãe que está em situação de drogadição e alcoolismo e vai passando por idas e vindas. Quando ela está bem, ela é presente, ela faz as visitas, as crianças gostam dela, ela expressa e apresenta o desejo de estar com os filhos e as filhas. Só que quando ela está nesse quadro de, né, considerando o alcoolismo ou a drogadição como uma doença, que ela mas quando ela não está bem, ela não vai conseguir fazer isso, não é porque ela quer, ela é uma pessoa doente. Mas a família também não vai ter condições, porque muitas vezes a família também vai passando por outras situações, dentro de todo esse estado de insegurança social que a gente tem milhares de pessoas vivendo. Então, realmente, assim, é uma contradição enorme, né? Uma contradição enorme. Então, é, isso vai gerando essa ambiguidade também no vínculo que, por exemplo, o adolescente que a gente está trazendo aqui agora vai estabelecer em relação à família. Então, eu gosto, eu amo a minha mãe, ela não consegue ficar comigo, mas ao mesmo tempo, por que que ela não consegue ficar comigo? Por que que ela não fica bem por mim? Né? E como é que a gente vai contribuindo como profissionais para que essa criança ou adolescente consiga ir entendendo que a sua situação social, né, vai ser diferente da situação de outras pessoas que eles vão conviver nas escolas, quando vê a mãe, o pai, uma tia, uma avó buscando a criança ali, ou em reuniões, né, e o quanto isso também vai impactando ali a forma como ela vai se vendo como uma pessoa querida, desejada, cuidada, protegida. Acho que essa é um desafio, né, e uma grande é um desafio muito grande que eu acredito que a gente ainda vai vivenciar durante alguns anos. eu estava pensando aqui numa história, né? Só para, acho que, dizer um pouco sobre como é que isso pode aparecer, né? Então, quando eu me lembro de acompanhar uma adolescente e ela recebeu as primeiras bolsas, né?
em geral, eles traziam demandas do tipo, quero um tênis novo, preciso de uma roupa assim, assim, assado, né? Do jeito que eu quero, da cor que eu quero, que eu vou escolher. E essa adolescente específico, ela contava pra gente que era isso que ela ia fazer, e até porque é o que ela falava para a equipe do espaço também onde ela estava. E daí a gente foi conversando um pouco mais e ganhando um pouco mais a confiança de, não, mas vamos pensar juntas, né? E aí, tá, beleza. E as próximas? Ó, no montante geral você vai receber tanto. O que que te interessa? O que que você gosta? Até porque, falando de construção de identidade, né? O que que você gosta? O que que é seu? O que que te interessa, né? O que que não é um curso que foi oferecido pela instituição? O que que não foi algo que era o que tinha, né? O que que você gosta, que você já pôde descobrir por conta própria, assim. Então, a gente tinha um pouco dessas perguntas que eu acho que, não sei se você vê por aí também, algo assim na prática, mas um pouco desse manejo que a gente pode ir fazendo, né? Para ir pensando em um outro espaço de individuação e de autonomia, assim mesmo, né? E aí ela foi podendo contar pra gente que o que ela fez e o que ela queria fazer com o dinheiro dela era levar os irmãos e a mãe para tomar sorvete no shopping. Ela começou a comprar presente para a família. Só que, oficialmente, né, pelo sistema judiciário ali de acolhimento, ela estava destituída do poder e impedida de ter contato com a sua mãe, né? Então, olha por que que ela não podia nem trazer para a gente o que que ela estava fazendo com a bolsa dela. Só que é isso, né? Não é porque está ali como uma regra colocada pelo judiciário que não tem o desejo, não tem a necessidade, né, de pertencimento à família, de construir essa história dela. Então, eu acho que para mim esse é algo que mostra muito algo que depois apareceu, por exemplo, quando ela fez 18 anos. E aí, o que que vai ser dela, né? Então, o serviço e o sistema judiciário puxando para um lado, de não, você tem que ir para tal lugar, fazer tal coisa, construir tal coisa, e ela dizendo não, eu tô querendo ir para cá porque isso aqui faz sentido. Eu preciso retomar e ter um contato de novo e lembrar como é que é esse laço. Será que a gente realmente não dá certo como uma família? Porque eu sinto falta disso, né? E eu quero experimentar um pouco disso. Eu quero voltar para da onde eu sou, né? Com as minhas vizinhas, amigas, primas. Ela falava muito sobre isso, né? Então, fiquei pensando sobre esse aspecto. Eu não sei se ia trazer um outro ponto a partir daí. Eu ia falar de uma outra coisa que acho que pra gente que é, principalmente, né, psi, do campo da saúde, me marcou muito também, que é a medicalização, né? E daí a gente vai ter que pensar o serviço de acolhimento de novo como parte do sistema de garantia de direitos. Então, é uma ponta que é extremamente complexa e difícil, mas que ela é para ser feita, né? Esse modelo justamente ele vem para quebrar com a ideia manicomial, né, de orfanatos e de abrigos, inclusive de uma palavra que a gente vai lutando para deixar de ser usada, né? A gente usou aqui no nome da live, mas até porque é um pouco ainda da compreensão geral, né? Mas por quê? Porque a gente vai entender que é um serviço dentro de uma rede, então que não vai ser um serviço que ele vai dar conta de todas as demandas como não é para ninguém, né? Não é uma família que vai dar conta de todas as demandas. Então, uma família vai até o BS procurar saúde, uma família vai até o CRAS para procurar, né, seus benefícios e direitos, a gente vai para a escola presencialmente, a gente ocupa a praça, né, espaços de lazer, enfim. E o SAICA também é para ser nesse sentido, né? Uma das pontes mais fortes, claro que com a escola, né, porque eles precisam estar matriculados e faz parte, né, desse apoio, esse trabalho do SAICA, mas eu vi aqui uma outra instituição muito próxima, era o CAPS, gente, né, e é um lugar onde a gente também vai estar, estamos lá, né, massivamente trabalhando no CAPS. E essa era uma ponte que, por mais que necessária, né, que pode ser muito potente, muito importante, eu via que também tinha a chance, assim, de deixar uma marca muito complicada, né, na vida desses adolescentes, porque o que a gente via era que, majoritariamente,
E daí eu estou trazendo da minha experiência, né? Não estou querendo generalizar para todos os serviços de acolhimento do país, mas o que a gente via, e a gente também tem dados sobre isso, né? É o quanto a gente vem excessivamente medicalizando a infância e a adolescência. E num serviço de acolhimento, né, onde a gente precisa lidar, imagina, gente, né? Se na nossa casa, com uma, duas, três crianças, a gente já tem uma dificuldade, né? Um desafio ali para lidar, imagina uma casa com 16, que era um número ainda maior um tempo atrás, né? Mas 16 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, né? Assim, uma faixa grande com histórias muito únicas, muito marcadas por, né, por uma necessidade de apoio mesmo, assim, de um trabalho social. Então, a medicalização, ela vinha muito forte, porque essas crianças também eram acabando sendo vistas a partir de um trauma, de uma dificuldade de comportamento, né? Então, muitas eram diagnosticadas com um transtorno opositor, né? O TOD, ou TDAH, ou ansiedade, ou depressão, né? Então, de novo, não são só as crianças que estão em serviços de acolhimento, essa é uma tendência que a gente está vendo, né? Tem um dado que a gente foi compreendendo ao longo do projeto de que a medicalização tem crescido muito entre mulheres e crianças, principalmente de locais periféricos. Então, acho que a gente precisa compreender o que esse dado fala para a gente, né? Então, não está só dentro dos serviços de acolhimento, mas está massivamente dentro dos serviços de acolhimento, né? Então, como é que isso impacta também? Então, tanto o processo de diagnosticar, o que muitas vezes a gente nem deveria fazer com crianças e adolescentes, na verdade, né? Mas a presença muito grande de medicamentos psicotrópicos mesmo, né? A gente via isso muitas vezes, e eu queria até te escutar, sabe, ó, da sua experiência, o que que as outras pessoas também experimentam, estão pensando, mas de colocar essas crianças e adolescentes num estado um pouco mais letárgico, mais passivo, para ser possível dar conta de uma rotina com 16 crianças e só 2 educadores por turno, né? Para que eles ficassem realmente nesse estado um pouco mais fácil. E se a gente vai tomar historicamente, a gente vai poder usar a palavra até docilizados, né? Corpos mais docilizados mesmo, que são marcas da instituição, né? E não só do serviço de acolhimento, mas de todas, né? Acho que Foucault ajuda a gente a pensar muito sobre isso, assim. E que acho que para a gente do campo, que está próximo da saúde mental ou é da saúde mental, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Não sei o que vocês têm pensado já por aí. É, acho que nesse período em que eu estive no SAICA, acho que eu posso dizer que, né, voltando na questão da contradição dessa instituição, dela ser necessária, porém, né, o modo, o formato, a estrutura, a gente precisa sim questionar. Então, você colocar sob o mesmo teto crianças e adolescentes com experiências de violências, né, em suas vidas, atravessadas por diversas violentas, o próprio fato de estar no SAICA já é um processo violento de rompimento de vínculos. Então, a gente também vai falando sobre como essas crianças e os adolescentes vão conseguindo elaborar essa experiência, essa vivência, tão novos, às vezes, com 3 meses, né? Eu já recebi crianças com 3 meses, 2 meses, saiu do hospital e esteve. Foi adotada, sim, mas isso é algo que fica, que permanece. Ou crianças de todas as idades e que vão experienciando estar nesse local que, embora seja uma garantia de direitos, né, mas é um local que está ali também, posso dizer, ele está cheio de estruturas e regras que precisam ser cumpridas e que muitas vezes não vão dialogar com as necessidades individuais e subjetivas de cada criança e adolescente que ali habita. Acho que a medicalização, ela vai entrando
dentro desse campo, tanto para que a criança suporte esse estado, né, o adolescente, que eles possam suportar, conviver e vivenciar essa instituição, mas eu concordo que também tem um viés em que, se não houver um olhar cuidadoso, vai sim recair para que se tenha crianças e adolescentes mais fáceis de serem lidados e mais fáceis de conviver, né? Mas eu também penso muito nisso, né? O que é possível para eles suportarem dentro desse espaço que não é a sua família, que não são seus irmãos, não são, às vezes, né? Às vezes também são os irmãos, mas que não está no seu território, não está na sua comunidade, não está no seu vizinho, na rua que você brincava, no campinho que você jogava bola, no parquinho que você ia. Então, o quanto vai sendo suportável também estar nesses espaços, e esse espaço também sendo adoecedor pela sua própria estrutura, pela sua própria natureza, por mais que os profissionais possam trabalhar e se dedicar muito para que isso não seja assim. Ele pode ser, e aí cada criança e adolescente vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, conforme você foi falando, eu fiquei pensando muito em como é muito necessário a escuta, né, das crianças e dos adolescentes, daquilo que eles vão trazendo, dessa conversa aberta e transparente de dizer dentro deste serviço daquilo que é possível e do que não é possível ser realizado, né? Quando a gente vai se deparando com estruturas do jurídico, então, às vezes tem uma equipe técnica no jurídico que pensa totalmente diferente da equipe técnica do SAIC, né? E aí, como é que a gente traz isso para um consenso e que vai facilitar a vida da criança e do adolescente? Então, são várias nuances em que vão se conflituando dentro desse tempo. E lógico, a gente está falando aqui sobre uma experiência que pode se dar para uma maioria, né? E que eu acho que é importante o trabalho dessa escuta para que a gente possa contribuir no desenvolvimento de recursos internos para que a criança ou adolescente possa, por exemplo, voltar para sua família, embora a família tenha sido proibida de ter contato com a criança, com o adolescente, no caso, mas se existe esse desejo da adolescente, como é que a gente fortalece essa adolescente para voltar? Né? E aí a adolescente depois conseguir entender se é ou não possível e suportar, e poder suportar isso também, né? Tanto se for possível quanto se não for. Então, acho que no manejo, num atendimento, seja chegando para nós na clínica, que a gente sabe que vai ser difícil, porque na maioria das vezes, porque a gente está falando de uma população que é pobre, que muitas vezes não vai ter este acesso, após saída do SAICA, que dentro do SAICA, pelo menos, a gente vai conseguindo parcerias com clínicas, escolas, com voluntários psicólogos, então eles vão tendo acesso a esses espaços de cuidado, né? Mas saindo, pode ser que não, mas aí nós vamos estar como psicólogos e psicólogas e psicólogos dentro de UBSs, dentro de hospitais, dentro dos CAPs, e como é que a gente vai atender, escutar essa história, né, e compreender quais os recursos que essa pessoa vai ter para poder lidar com esse passado, que pode ter sido marcado com desamparo, com abandono, e como que essa pessoa aqueles recursos que foram desenvolvidos, né, e como é que a gente fortalece eles para que essa pessoa consiga caminhar e reconstruir também essa sua narrativa pessoal, essa sua narrativa da sua história, né, para que ela não seja considerada também um diferente, não continue perpetuando essa exclusão social, né, que vai se dando a partir do viver dentro de um cycle, de uma casa-lar, né, a partir daí para a vida afora. Essas foram questões que me vieram assim, né,
Enfim, acho que a gente tem também histórias em que o Saica, embora seja um espaço de contradições, mas que também tenha sido um espaço importante na vida de jovens, né, de adultos, de crianças e adolescentes. Então, eu acho que é a gente conseguir lidar também com essas contradições, estando dentro de um serviço, né? Como é que a gente olha, como é que a gente escuta, como é que a gente vai fazer o manejo com o judiciário, com o conselho tutelar, com a saúde que pensa diferente, com a educação, que também não tem estrutura para poder lidar com uma criança que está passando por tamanha violência e que vai reagir dentro do espaço escolar da forma como lhe é possível, né? Então, são várias nuances em que o diálogo precisa ser estabelecido com muita reflexão, muita paciência, uma paciência enorme de poder refletir junto, sensibilizar, sim, esses outros equipamentos que muitas vezes vai buscar, medica. Eu não estou dando conta. A escola muitas vezes vem com esse discurso aqui, a gente não consegue lidar com a criança desse jeito, não tem condições. Aí ou expulsa, ou faz várias mudanças lá também, muda de turma, muda de horário, para poder tentar encaixar essa criança dentro daquele espaço, como ela precisa se comportar, o adolescente, né? Então, me vieram essas questões, assim. Guinha, enquanto você estava falando essas coisas, eu conectei muito com aquilo que a Gabi falou, né? Porque se vamos pensar nessa questão, não é, principalmente do TDAH, né, que a pessoa está com todas essas coisas chegando, então, como é que essa atenção, né, vai ser perdida, fundamentalmente? E essa coisa que você falou agora no final, eu não tinha considerado antes, porque também, né, não só ela perde o lugar de moradia, efetivamente, porque ela é colocada em outro, mas dentro da própria instituição escolar, essa questão, tipo, ali também se repete, né? Como se essa questão continua se repetindo, se repete em todos os lugares. E uma coisa né, que a Gabi tinha falado na nossa reunião, que ela falou, né, que os mesmos profissionais dentro das instituições têm uma rotatividade tão grande que ali também, né? Parece que nunca tem uma pessoa que fica de referência entre aspas, então esse afeto onde ele vai continua sendo, né, dividido para milhões de coisas. Achei muito interessante essa coisa da escola que você não tinha mencionado na nossa reunião, né, que é uma coisa muito, muito verdadeira, né? E pelo menos das questões que eu vi, tipo, a escola é também um dos primeiros lugares que vai, né, falar, né, vai falar sobre, de novo, como a gente comentou no início, né, eu vou falar sobre você, uma coisa, né, porque eu não estou considerando todo, ou talvez eu até esteja considerando ao mesmo tempo, né, eu vou nomear você como uma pessoa que tem, né, determinado transtorno mental, né, se queremos defini-lo assim, né, e vou pedir de ir para um psicólogo porque você não consegue, né, ficar num lugar, e não é que é criança ou adolescente que não quer ficar num lugar só, é você que não sabe lidar, né, a instituição não sabe lidar, então a resposta fica aquela, né, tipo, eu acho muito interessante essa parte. É porque muitas vezes a tentativa sempre é de que eles permaneçam no território familiar, né, Olga? Quando acontece, né, deles serem institucionalizados, mas nem sempre. Isso implica muitas vezes trocar de escola também. Então, imagina, a gente está trocando de tudo, a gente está falando de vários, né, um ciclo de rompimentos muito grande e que se perpetua, né? Então, acho que a Olga tinha falado sobre abandono e a gente pode pensar que então, às vezes, a gente não está falando só da família, assim, né? A gente está falando de uma série de vínculos e de espaços que vão sofrendo esse rompimento, né? E uma experiência de abandono de território, de comunidade, da pracinha que você podia ir tranquilo e agora já não tem mais referência, porque você muda para um serviço que você não sabe o que tem em volta, né? E eu acho que se a gente for pensar até para dentro da própria casa, assim, né? A gente está falando de algumas experiências de dentro, assim, né? Então, uma vez que eu contei para vocês, né, e que me marca muito, das adolescentes meninas dizendo que elas tinham que usar determinadas roupas e naquele espaço tinham educadores homens e elas deveriam se proteger, né, ou enfim,
estar com uma determinada conduta perto desses profissionais, para não sofrer algum tipo de abuso, né? Como se isso fosse uma culpa do que elas estão vestindo. Que me faz fazer a ponte um pouco com o que a Olga também estava falando, que assim, quais são os desafios que eu acho que a gente tem que se manter ali topando, né? Fazendo o tempo inteiro. Porque resposta não tem, né, gente? Resposta. Eu brinco, assim, apesar de admirar muito esse serviço e ver a necessidade dele, eu seria uma abolicionista dessa instituição também, né? Gostaria que a gente pudesse ter outros modelos, como alguns outros já estão surgindo, mas mais, né? Gostaria que a gente não tivesse essa demanda mesmo. Gostaria que a gente estivesse trabalhando com as comunidades, não só nessa ponte, né, extrema. Mas, pensando na criminalização da pobreza, né, no discurso medicalizante que a gente vem passando, eu acho que é um cuidado. Um outro aspecto que eu acho que com muito cuidado gostaria de colocar também, assim, enquanto muitas vezes os serviços de acolhimento, pelo menos no contexto de São Paulo, mas no interior aqui também eu vejo isso, são cuidados gerenciados por instituições religiosas, né? E eu via isso muitas vezes aparecendo também dentro do atendimento das crianças com um viés muito moralizante, né? Então, por exemplo, dentro das medicalizações, então tinha uma cartela enorme de medicamentos, mas o adolescente que usava maconha era visto como um problema terrível para aquela casa, e muitas vezes os profissionais se colocavam nesse lugar de expulsá-lo. Uma das razões porque conturbava talvez o espaço, mas olha como a gente está violando aí também, né? A gente está vedando esse espaço de acolhimento para um adolescente, em vez da gente conseguir conduzir com ele esse uso, se é realmente problemático, qual é a questão, como a gente vai encaminhar isso de outras formas, né? Então, acho que desses desafios, um deles é a gente manter esse lugar de preconizar a escuta e a autonomia dessas crianças e adolescentes, né? Ou adultos, eventualmente, quando a gente vai encontrar com eles depois da instituição, né? Que eu acho que essa é possível, que essa marca de até passividade, né? Assim, apareça. Mas, enfim, da gente sempre estimular muito a própria narrativa, né? O processo de autonomia e da gente botar fé. Eu vou usar essa palavra, assim, botar fé neles, né? Porque eu acho que muitas vezes o que a gente via era o contrário, assim, né? Era um ambiente de muita pressão, de você precisa, porque é um serviço que está sob as rédeas, vamos dizer assim, do judiciário. Então, é um ambiente muito controlado, né? Muito vigiado mesmo, porque é no sentido de, às vezes, receber visitas inesperadas, né? Dos profissionais estarem sofrendo judicialização, caso eles tomem alguma conduta individual. Então, você veja como é complicado, os profissionais se sentem ameaçados de tomar algumas condutas, muitas vezes que vai até a favor daquela criança, daquele adolescente, porque eles podem ser processados, né? Eles podem ter o seu diploma, enfim, e porque esse é o sistema judiciário como ele está posto, né? E a tendência da gente colocar isso nessas crianças e adolescentes, ela é muito grande, porque a gente está justamente como representante do Estado ali, de alguma maneira, né? Então, eu fico pensando que o desafio é esse, e que quando a gente não está lidando com eles no período de acolhimento, tá olhando para isso, tá com eles depois, acho que é conseguir também reconhecer, né, todos esses processos de violência que possivelmente aconteceram na vida deles. Porque nomear isso não está dado, gente, né? Acho que são processos que muitas vezes vão passando como se merecesse, e daí esse merecer volta para a própria pessoa, né? Essa é a minha narrativa pessoal, mas ela não é pessoal. Então, uma potência que a gente vê muito justamente nos grupos é quando eles se encontravam e trocavam de que, opa, o que eu estou pensando, experimentando não é só meu. E também não é uma falha minha, não é uma falha da minha família, porque a gente que né, tem atributos negativos aí, é algo que tem mais gente passando e que tem outras pessoas com outros recursos. Enfim, acho que pensei um pouco sobre isso, né? Dessa dificuldade da gente ocupar esse lugar também como profissional que não é fácil, mas que exige, né, esse esforço da gente sair
de um processo, de uma lógica legalista, que antes de tudo a gente está olhando para vidas, a gente não está cumprindo só leis, né? E, e a gente também tem que sair muito do aspecto moralizante, que faz com que a gente subjugue muito crianças e adolescentes, né? Que a gente saiba o que é melhor para eles sempre. Então, enfim, acho que Gabi, eu acho que essa parte, né, que você reforçou de novo agora né, da autonomia, né, de criar possibilidade para eles serem autônomos, porque você falou uma coisa agora da passividade, né, que é algo que eu notei, é tanto faz, né, e também tem um lugar que eu pensei nesses dias, é, vou colocar essa palavra, né, tanto talvez eu vou conseguir alguma coisa de favor. E se é de favor, eu não construí aquilo, né? Porque vai ter um lugar, sei lá, para dormir, eu vou ter, sei lá, talvez um auxílio do governo, que eles são fundamentais também em determinados momentos de necessidade. Mas coloca uma pessoa também num lugar que, tá bom, eu não preciso, né? Justamente o que você disse, né? Dessa passividade, eu não preciso construir para mim mesmo, porque tanto, né? Antes foi jogado, né? Nesse sentido aqui, eu achei uma coisa muito interessante, essa coisa da passividade, que pode ser bem, né? Que pode bem aparecer. sabe o que que eu diria, Miki? Desculpa te cortar, mas é porque você me fez pensar muito, assim, o quanto a gente via justamente nesses... Porque a adolescência, assim, os 18 anos é uma marca, né, gente? Então, é justamente quando eles vão ter que se ver sem essa instituição. E uma instituição da qual eles tiveram que depender por um tempo, mas que eles também não querem depender mais, né? Eles estão, vamos usar a palavra correta, que é de saco cheio, muitas vezes, né? Claro que é ambíguo, eles também amam, mas também é um lugar que eles querem outro, né? Eles querem o seu próprio espaço, era uma coisa que a gente escutava muito. Mas uma angústia que marcava muito, e que daí eu acho que a gente pode ser uma marca, né? Que a gente observe, assim, é a desesperança, e por isso que eu usei a palavra botar fé. Porque, assim, era uma coisa como se fosse dado, entendeu? Eu já não recebi, tô sendo meio leviana agora, né? Mas, assim, a vida já foi tão difícil que, assim, daqui pra frente eu não tô vendo muita coisa, entendeu? Então, uma não perspectiva do que tem ali para eles depois, então, desse serviço, né? Até uma perspectiva fatalista, assim, como o Martin Bauró diria, né? E daí eu acho que isso é uma marca, sabe? Então, não necessariamente de que. Porque eu acho que é isso, no lugar de numa não potência. Então, também não é o meu esforço, que por mais que eu me esforce, eles já tiveram uma história de vida que provou que não é uma questão de esforço, né? É para eles estarem numa situação melhor. Então, essa questão de falta de perspectiva de futuro era uma coisa muito significativa, assim, sabe? É. E adicionando ainda, né, você mencionou também, né, que eles são também marcados como se tem algum tipo de falha, né, e isso também, né, ele aparece, porque aí depois se eu sou a falha, né, então tudo que eu faço vai ter uma falha também, né, então realmente essas partes são coisas para serem muito consideradas, né, nesse encontro com essas pessoas que podem, né, levar justamente, pode ser que algumas não, né, nesse sentido, né, mas o que eu estou notando nas poucas, né, contatos que eu tinha, né, claramente eu atendo há pouco tempo, mas, né, não é só ela se nomear, a pessoa se nomear como ele ou ela, né, ou ela, o que seja, que tem uma falha, mas é o outro nomeando aquela pessoa, né? Você não vale nada, né? É o outro que me fala também que eu não tenho valor. Então, é um lugar, é uma posição complicada para se estar e para se sair, né? E para reconstruir, né? Porque, olha, você falou antes, né? Da reconstrução em vez que resgate, que eu achei uma palavra muito melhor, né? Porque Sim. resgate quase envolve, né? Que é o outro que está sendo salvado, enquanto se eu reconstruo, né? Eu faço parte do processo, que acho que é a coisa mais importante, né? Né? Eu acho que essa coisa seja realmente, né, dar essa possibilidade daquela pessoa saber que, né, pode ela mesma construir coisas, né? Fundamental. Olga ou Gabi, vocês querem adicionar mais uma coisa? Senão a gente pode passar também
Brevemente, eu só vou fazer um comentário que me veio agora e eu até sorri, porque eu comecei a lembrar de várias situações que eu passei. E, embora não sejam engraçadas, mas uma coisa que marcava muito e que marca o tempo todo na passagem, vai continuar marcando, então por isso a importância de nós podermos considerar no atendimento a essas pessoas os recursos para poder lidar com a sua história, né? Porque quando uma criança ou um adolescente está dentro do serviço de acolhimento, uma das coisas que mais causa conflitos, e quem está aqui que trabalha vai concordar comigo, é falar mal da mãe. Ou falar mal da mãe, ou falar que não tem pai, dizer ai, a sua família que está aí, a sua família que nem está aqui, isso marca a história, isso marca, isso causa conflitos enormes, porque quando eles querem machucar uns aos outros ali, quando eles não estão se entendendo, é aí que eles vão, porque é ali que dói neles, e eles vão lá bem no meio. Então, isso é uma coisa que acontece muito, que marca, que vai na história. Então, é algo muito nevrálgico mesmo dentro do Psyche, assim, não se pode falar da mãe, não pode falar do pai que não existe, então você nem tem pai, você, que o pai não está nem lá no documento. Então, essa ausência, esse desamparo, essa falta toda, ela está sempre muito presente. E eu pensei nisso muito, nesse processo mesmo dessa identidade que precisa ser construída, reconstruída, remontada, revivida. Enfim, isso a gente também vai observando em crianças que ainda não passaram pelo processo de acolhimento, mas que estão numa situação de vulnerabilidade muito alta também. Aí acho que a gente agora pode ir para as perguntas. Bom, pessoal, alguém gostaria de compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta, algum apontamento? Uma coisa apenas eu vou perguntar para quem gostaria de compartilhar, se falar de algum caso que você tiver, né, justamente porque esse encontro está sendo gravado e depois vai ficar online, por favor, né, mantenham o sigilo, né, falem em grande linha da situação sem expor a pessoa, né, em específico. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, eu acho que a Paula tinha colocado aqui, né, um comentário antes. Acho super importante nós, como psicólogos, psicólogas, servirmos como uma ponte para a criança e adolescente e a sociedade. Só lembrando para vocês de novo, né? A lista de presença está no chat, eu vou repetir aqui, que a gente está fazendo um levantamento do perfil dos participantes e também para vocês receberem o certificado. Obrigada. Certo? Rebeca está colocando uma pergunta aqui no chat. Sou psicóloga, tenho muito interesse no trabalho do SAICA e gostaria muito de atuar nesse meio. Quais os caminhos para iniciar? Os caminhos para iniciar, Rebeca, ele vai desde você iniciar como orientadora socioeducativa, né? Então, não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido e nessa área, mas esse é um caminho, assim, de início. Bom, acho que é por aí mesmo, assim. Então, acho que se você entra nas plataformas do terceiro setor, sempre vão ter vagas disponíveis, em grupos da assistência também, tem sempre um compartilhamento quando há necessidade de um profissional nessa área. Esse é um caminho, né? Então, não é uma vaga concursada, como geralmente não, os SAICAs são conveniados com a prefeitura, então é possível fazer a seleção mesmo dentro das organizações. Guinha, você sabe se tem possibilidade de ser voluntário no SAICA ou não? Também, Ah, sim. Cada SAICA vai ter ali o seu programa de voluntariado, cada organização, e aí, por meio dela, também é possível se aproximar, entender o serviço, minimamente, como é que acontece. É importante mesmo, é interessante esse caminho. pessoas que estão ainda estudando na graduação, pelo menos na minha, né? Eu estudei na Uninove,
há, né, estágios profissionalizantes, né, nos últimos, imagino que agora vocês têm mais estágio que a gente, né, porque mudou a lei. Mas, por exemplo, tinha, né, alguns estágios disponíveis para participar, né, no próprio SAICA. Então, né, se é uma coisa que você se interessa, pode já estar, né, olhando para, né, se cadastrar para fazer esse tipo de experiência profissional. Mais algumas perguntas? Psicóloga também dá para entrar como técnica, né? Dentro da equipe técnica. Então, é... Explica o que é a equipe técnica. sim, tá. Então, a equipe técnica é a equipe gestora do serviço. Então, é uma equipe composta pela gerente ou gerente, uma pedagoga ou assistente social e uma psicóloga ou psicólogo. Então, a gente tem essas três componentes que pode ser, esse terceiro pode ser psicólogo ou pedagogo, e aí vai de cada organização como ela entende que vai ser necessário diante da sua demanda. E aí a atuação do psicólogo lá vai ser parte dessa equipe gestora, acompanhar os casos, ir em reuniões, na escola, no judiciário, são todos esses caminhos e todas essas movimentações que a gente vai precisar desenvolver dentro do serviço. Esse também é um caminho. Então, desde entrar como orientadora e entender o serviço, entender a prática, a rotina ali da criança mesmo, como é que é o acordar, porque dentro do serviço estão, se prevê todos os cuidados básicos da criança mesmo, é o banho, a alimentação, médico, escola, tudo isso. E esse é um caminho também, Rebeca. Ótimo. Vou te dizer só rapidinho que eu acho que os programas de voluntariado eles podem ser diferentes, inclusive, né, Olga? Muitas vezes depende muito da instituição, e eu acho que a gente está falando do contexto da cidade de São Paulo, né? E é muito Sim, particular, então não sei como é que está no município de cada pessoa aí, né? Seria uma questão de procurar. Mas às vezes os voluntariados são de diversas formas também, né? Me lembro de alguns sites que faziam parcerias para eventos, então é uma saída para ir para um sítio, para uma piscina. Às vezes era um programa de apadrinhamento, que também é algo que daí eu acho que é bem interessante, né? Que não é tão pontual aqui, caminha para esse lugar que a gente está falando de criar referências, né? E, vínculos. e vínculos, né? Seguros e tudo mais. Então, os programas são diferentes, né? Os voluntariados são de diferentes tipos de atuação, né? Isso mesmo. Karina Martins, peraí. Sou assistente social no SAICA e me identifiquei com todos os itens apontados. Descreveram bem as vivências dentro da instituição. Você gostaria de contar um pouquinho mais da sua experiência, Karina? Se quiser abrir o microfone, a gente pode também falar no microfone, tá? Não precisa ser pelo chat apenas, tá? Alguém mais que gostaria de fazer algum... Edson, pode falar? Oi, estão me ouvindo bem? Uhum. Ah, maravilha. Mais uma vez, bom dia, né? Primeiramente, agradecer aí pelas excelentes colocações, explanações aí, né? Como eu me coloquei, né, eu estou como orientador socioeducativo dentro no serviço de acolhimento, né? Bom, são 18 meses realmente, né? O ideal, o tempo mínimo estabelecido, digamos assim, né? Deveria ser, na verdade, seria isso, né? Deveria ser, né? Infelizmente, na prática, o que ocorre é que isso acaba se estendendo, 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 e a gente acaba percebendo que muitas crianças e adolescentes acabam ficando anos, né? Dentro desse local, né? Bom, são crianças e adolescentes que chegam em situações de violações de seus direitos, né? Inclusive a colocação, né, que foi comentada aqui em relação às questões das roupas, por exemplo, né? O ambiente masculino. O que nós temos dentro do serviço de acolhimento? Nós temos a equipe par diurna, equipe par noturna. Estou falando que, na verdade, nós temos aí a equipe técnica formada pela gestora ou gestor, né? E aí nós temos o complementando essa equipe técnica, o pedagogo, né? Outra assistente social, né? E a técnica psicóloga também.
né? Através de cursos e tudo mais, essas pessoas podem até adentrar, né, ao serviço, não necessariamente tendo a experiência, ótimo, se tiver, melhor ainda, mas é dado oportunidades aí na maioria das organizações, né? E aí, falar um pouquinho puxar um pouquinho para o meu lado, né? Do time desse pessoal, né? Nós somos carinhosamente chamados de tios ou tias, né? Essa é a maneira que eles nos tratam, né? E estamos ali na linha de frente. E aí, quando eu coloco a gente, nós colocamos também os operacionais, o pessoal da cozinha, né? O pessoal da limpeza, né? E muitas das vezes essas são as pessoas-chave que estão justamente ali, bem mais próximas dessas crianças e adolescentes, né? E vivenciam, acompanham, são partilhadas com essas pessoas muitas situações que a gente acaba até levando para a equipe técnica, né? Novamente, voltando à questão da roupa, o que a gente procura fazer, né? Isso já é de praxe dentro do serviço, né? A gente orienta, essas crianças chegam, às vezes a gente tem um adolescente lá que possa ter questões sexuais afloradas, né? E aí a gente procura trabalhar da melhor forma possível no sentido de orientar todas essas crianças, né, em relação às suas vestimentas, né? Justamente por quê? Para não correr o risco. A gente trabalha eu, por exemplo, trabalho no período noturno, né? Então a gente faz as rondas justamente para quê? A gente está ali para orientar, socializar, né? Um pouquinho de educar, né? Por isso que eu não gosto. Muitas vezes nós somos chamados de educadores, educadoras, né? Eu tenho uma aversão a essa colocação, né? Eu prefiro colocar, não, eu estou como orientador socioeducativo, orientar, socializar e um pouquinho de educar, né? E aí a gente cuida bastante, a gente procura cuidar bastante, proteger essas crianças e adolescentes, né? Quer seja desde bebês, né? Então, vai desde uma simples troca de fralda, né? Desde uma simples manejo, às vezes até dar banho se é uma pessoa com deficiência, uma criança ou um adolescente com deficiência, a gente atua nessa parte, né? Então nós somos assexualizados. Então nós, por exemplo, a gente vai lidar tanto com meninos como com meninas, né? Dentro das mais diversas situações, inclusive até banho quando necessário, né? Só trazendo um pouquinho aqui dessa experiência, né? Dessa vivência aí que a gente costuma ter na prática, né? E para tentar, né? Trazer aqui, né, elucidar algumas questões aí, né, nesse sentido, tá? Mas para colaborar, isso que você extrapolei aqui, tá? Obrigada, Edson. Gabi e Olga querem dar uma resposta antes de passar a palavra para a Daniela? A gente escutar algumas pessoas e depois a gente vai fazendo comentários, e até porque as outras pessoas podem comentar também, né? A fala umas das outras. Daniela? Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se. Ah, então tá bom, obrigada. Bom, eu atualmente atendo uma criança em acolhimento, eu sou psicóloga, então na verdade, estou em formação em um projeto e ofereço acolhimento e atendimento psicológico para essa criança. E a minha dúvida, né, a partir do que vocês apresentam e falam ali das vivências e da realidade, né, dos SAICAs, porque da perspectiva do lugar de onde eu ofereço o atendimento é do lado de fora, né? Então essa criança traz ali alguns elementos dessa realidade, de tudo que ela vivencia, mas eu gostaria de compreender, se alguém puder contribuir com isso, como funciona essa questão do vínculo com o profissional de referência. Eu não entendi muito bem qual é o local e quem é a pessoa de referência, e como se relaciona com o vínculo, já que os vínculos e os profissionais técnicos, eles mudam, né? Como funciona essa questão mesmo da referência e da vinculação, se alguém puder me auxiliar. Alguém mais que gostaria de fazer uma pergunta? Paula mencionou aqui, sou psicóloga formada na Uninove, ainda em busca de uma pós-graduação, mas quero continuar na área e me interessei pela psicologia social também, né? Paula, gostaria de falar alguma coisa, Paula? Oi, gente, tudo bem? Então, eu me formei na Uninove, né? Me formei em agosto do ano passado
E foram várias experiências, assim, tipo, tive estágios, já trabalhei, estagiei em escolas, estagiei numa residencial para idosos também. E eu me identifiquei muito com crianças e idosos, é uma coisa que eu ainda estou vendo, assim. Eu não fiz nenhuma pós-graduação até então, estou só em busca de conhecimentos, mas eu pretendo atuar na psicologia social, também gosto da psicologia jurídica, acho bacana. Aí, eu e a Miki formamos uma amizade muito, assim, boa, ela me ajudou bastante e jogando assim para os meus problemas pessoais, eu fiquei internada porque eu tenho transtorno bipolar, fui diagnosticada aos 20 anos e até então é uma luta constante de internações. Então, quando eu penso em internação, eu vejo a minha trajetória e às vezes eu consigo me colocar no lugar do outro vendo a minha trajetória. Miki, se quiser acrescentar alguma coisa, Né? São lugares, vocês estão né? me escutando? Sim, sim. Né? Que eu imagino que são Tá. lugares que se falam porque tem, né, um momento que o vínculo se perde também, né? Quando uma pessoa acaba sendo internada, mesmo que também tenha, e aí eu imagino que tenha também bastante restrição, né, de quem pode visitar e quanto Sim, possa ser visitado. Então, são momentos onde o afeto que tinha, né, com determinadas pessoas, né, que são pessoas mais próximas, ele é retirado, né? Tem um afastamento, né? E quanto isso pode ser assustador, né? sim, muito assustador. É meio que você retirar um vínculo à força, tipo, um vínculo que você às vezes nem tinha tanto, e meio que piora, assim. Então, eu sou contra internações, eu não sei assim, mas acho que a gente está na luta para mudar esse esquema de manicômios, né? Aquilo que vem do passado, assim, é uma coisa que a gente vem tentando transformar, lutando de manicomial. Acho muito importante ressaltar. Com certeza, né? Até porque a gente está num momento político global que não é Exato. simples, né? É. Olga e Gabi, gostariam de mencionar alguma coisa sobre o comentário da Daniela, o que era o Edson, né? Que falou também. Eu vou acrescentar uma coisa que as pessoas falaram também sobre o interesse da psicologia social, né? E eu acho que, puxa, é isso que me interessa muito na psicologia social, né? Esse lugar de fronteira e interdisciplinariedade, né? Quando a gente faz esse esforço mais complexo mesmo de compreender, né? E quando a gente está falando de instituição, então a gente hoje está falando aqui sobre as de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, mas eu acho que tem marcas institucionais que a gente pode compreender das várias instituições, né? Então, seja de saúde mental ou outras. E um autor, né, que ajuda muito a gente a pensar sobre elas é tanto o Foucault quanto o Goffman, né? E daí o Goffman, inclusive, fala sobre a trajetória da pessoa internada, né? Ele está olhando para uma instituição de saúde mental e eu acho isso muito interessante, o quanto tem aspectos sociológicos mesmo para a gente pensar, né? E o quanto isso, eu acho que de alguma maneira é importante, porque eu acho que ajuda a gente a coletivizar alguns sofrimentos e algumas estratégias de ação também, né? A gente consegue ver que aí nossa intervenção precisa ser para além da psicologia também, sabe? Então, só retomando assim, porque acho que é um autor que ajuda muito a pensar, não só, né, os serviços de acolhimento, mas de saúde mental e outros nos quais a psicologia está próxima, ou não só a psicologia, é que hoje a gente está aqui a partir dela, né, mas, e enfim, eu acho que a psicologia social ajuda muito, inclusive, a manter uma esperança, né, eu acho que, de que como a gente vai poder transformar o cenário, não só trabalhar com as pessoas que estão saindo desse sistema de acolhimento, né? Como a gente consegue vislumbrar uma outra forma de cuidar e proteger as nossas crianças e famílias, né? Isso que eu fico pensando um pouco. Né? E repensar na própria sociedade, né? Nas várias estruturas
em si, né? Mas, né, por exemplo, eu posso fazer o meu exemplo pessoal, né? Se aproxime de coletivos, quando você vê alguma coisa, sei lá, no Instagram e tal, comece a participar, né, ativamente, que seja um grupo de estudo, que seja efetivamente, né, uma ação prática, né, porque isso te coloca também, né, dentro de um lugar que você vai, né, vai efetivamente entender, né, sobre aquelas questões. Imagino aqui, bom, das poucas fotos que eu estou vendo aqui, dos perfis, né, muitos psicólogos ainda, né, diria ainda, a maioria somos brancos, né, então a gente precisa necessariamente, né, estudar sobre assuntos, né, da racialidade, sobre o racismo, e como eu me coloco, e como eu sou percebida como pessoa branca por uma pessoa, né, racializada. Então, né, são questões que precisam ser estudadas a fundo. Leiam, né, principalmente livros de autores pretos, pardos, amarelos, indígenas, né, porque eles trazem, né, vivências diferentes daquela que é uma vivência branca. Acho que isso é bem fundamental, né? Esse aqui é um livro que eu li recentemente, como se chama? Esse aqui, ó, Lucas Veiga, né? Clínica do Impossível. Esse é um livro, é pequenino, gente, ó, aqui. Você lê em 2 dias, né? Muito fácil, ele escreve de uma forma muito, muito clara, né? Acho válido, né? Realmente começar a olhar para além desses autores clássicos que são mais, né, apresentados dentro das universidades. A Uninove, ela tem um programa, nossa, muito bom nesse sentido, porque realmente é bastante amplo no sentido da psicologia social. Eu sei que em outras universidades nem tanto, né? Mas estudem, né? Procurem essas coisas, né? A Abrapso, né? Como mencionou a Mariana, né? No começo, vocês podem participar das atividades sem ter necessariamente que se associar. Abre para o mundo, né? A pós-graduação, ela pode ser uma via. A pós-graduação é mais para uma coisa acadêmica também, né? Se quiser se especializar mesmo, é uma possibilidade, né? Mas tem muitas outras, né? Que também escapam essa lógica, né? Educacional já estruturada, que também continua sendo também, né? Capitalista e, dependendo do lugar que está fazendo a pós-graduação, né? Mercantil, fundamentalmente falando, né? Então, tem muitas coisas que podem ser olhadas para além de uma educação clássica, né? Nesse sentido. Guinha, Olga ou Gabi querem mencionar mais coisas? Eu quero, acho que voltando ali nas perguntas e comentários também que foram realizados, falando aqui da pergunta da Daniela, né, que ela traz essa dúvida sobre como funciona o referenciamento, né, da criança dentro do serviço, como que esse vínculo ele fica referenciado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Daniela, porque, como a gente vem dizendo aqui, tem uma rotatividade grande. Então, a gente pode dizer, talvez, que essa referência de vínculos, ela acaba ficando bem flutuante. Então, a gente tem, como é um serviço, né, que ele tem como essência lidar com essas questões de violações, ele está dentro de uma política pública da assistência social, e não é novidade para ninguém de que a gente tem aí uma precarização cada vez melhor das políticas públicas da pasta da assistência social. E aí isso nos leva para uma realidade em que os serviços da assistência são precarizados. Então, a gente tem menos profissionais que atuam dentro desses serviços, os salários são menores, as condições de trabalho também acabam sendo muito extenuantes. Então, acho que o Edson está aqui também, ele pode dizer, muitas vezes, esses turnos, como ele falou que tem uma equipe diurna e noturna, então as equipes devem ser 12 por 36. Né? Então, vai ali atuando nesse sentido. Então, ela muda à noite, de dia a dia, assim como também muda de manhã. Então, se é um SAICA que atua com uma equipe que é 12 por 36, então, segunda-feira de dia, você vai ter uma equipe que vai estar ali como referência, né, dos educadores,
da equipe de apoio, eu acredito que não seja 12 por 36, eu acho que ela fica talvez 44 horas semanais mesmo. Mas você vai ter uma equipe de segunda, uma equipe de terça, aí volta a mesma equipe de segunda na terça, e assim vai, né? Então, a gente vai tendo essa flutuância, né? Então, as crianças vão se adaptando a essa rotina. E acho que tem até um comentário aqui que foi realizado pela Lai, né? Então, ela coloca aqui que ela se surpreende dentro do trabalho que ela desenvolveu, de como essas crianças podem desenvolver um afeto muito forte pelos professores e funcionários dos lugares que elas frequentam, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente pode ter crianças e adolescentes que se afeiçoam muito facilmente a outros profissionais, né? Até porque a rotina vai prevendo essa flutuância de pessoas referenciais em suas vidas, como também a gente pode ter o oposto, né? A gente pode ter crianças e adolescentes que vão tendo também muita dificuldade de poder estabelecer esses vínculos. Não sei se eu te ajudo com isso, mas a questão é que é muito desafiadora mesmo, é muito difícil. Não vai ter uma pessoa que eles vão ter como referência, assim, durante um grande tempo. Ou sim, vão ter, se esse profissional ficar ali bastante tempo, né? Bastante tempo, mas ela também vai lidar com outras referências. Acho que o Edson trouxe muito sabiamente também de que a gente tem dentro do SAICA, não só a equipe técnica, os orientadores socioeducativos que estão ali atuantes, e a equipe de apoio, então é a equipe que vai cuidar da organização, da limpeza da casa, a equipe que também atua na cozinha, são pessoas que estão ali o dia inteiro com as crianças e os adolescentes. Esse vínculo é estabelecido principalmente com elas, e é por meio delas que a gente também vai tendo acesso àquilo que está acontecendo na vida das crianças e dos adolescentes. Então, é uma equipe que está ali, né, que precisa muito dessa, e que precisa bastante desse senso mesmo de grupo para que essas informações possam ser compartilhadas, possam ser trocadas. Acho que é isso. Espero ter contribuído, Daniela. Obrigada, ajuda sim. Eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né, Olga, que também às vezes, tipo, também tem uma questão que talvez nem é quanto tempo a pessoa fica ali, né, mas como o laço é criado, né, mas essa coisa que a Lai, né, colocou, né, que os professores acabam sendo um ponto de referência, outros profissionais que talvez fiquem, né, também no sentido de rotina, talvez, né, que seja realmente interessante pensar, né, também porque, sinceramente, se é uma criança, né, no começo ela precisa, né, de algum tipo de rotina, né, para se organizar, para começar a se organizar, isso é uma coisa muito interessante, né. Aqui o Cláudio fez outro comentário, dentro do SAICA, existe algum preparo para a saída dessas crianças? Como é o trabalho do SAICA? Gente, antes das meninas responderem, vou pedir, né, se alguém quer fazer mais uma pergunta ou mais um comentário, que a gente está chegando já ao meio-dia, né, então, quem quiser, por favor, coloque agora, assim depois, né, depois das últimas perguntas, a gente pode encerrar. Bom, tem sim, tem todo um preparo que se antecede, né, à saída das crianças, né, no caso também dos adolescentes dentro do SAICA. Acho que seja para a criança quando ela já é maior, se ela for passar por um processo de adoção, se ela for passar por um processo de restituição familiar, então quando a criança volta para a família, se ela for passar por um processo de ter que sair aos 18 anos, tudo isso é trabalhado com uma criança ou adolescente, né? Então, são feitas conversas, são realizadas, acho que a Gabriela também fez um trabalho muito importante, né, dentro desse projeto com o FUNCAD, de trabalhar essa saída de jovens que estavam para completar 18 anos e não tinham uma perspectiva de retorno ao meio familiar, né, seja ele da família nuclear ou da família extensa,
ou de alguém, né, de uma madrinha, ou de algum outro tipo de referência. Então, são vários trabalhos que são realizados, sim. A gente precisa trabalhar projeto de vida, né, dessas crianças e desses adolescentes, trabalhar a questão da autonomia, como a Gabriela também bem trouxe dentro desse projeto, né, da importância de trabalhar a autonomia, a identidade de quem eles são, onde eles estão, da importância de poder se sentirem pertencentes a algum lugar, a algum espaço em que eles possam também ir tendo esse suporte. Acho que isso. Vou só complementar dizendo que, na verdade, é um trabalho muitíssimo complexo, né, Olga? E que eu acho que ao mesmo tempo que sim, com certeza ele é feito, né? Eu me lembro, e eu acho que é importante a gente pôr alguns atravessamentos, assim, né? De escutar de algumas juízas o quanto uma atenção maior era dada, por exemplo, para as crianças mais novas, até porque elas tinham essa maior chance de adoção. Então, da perspectiva dessas juízas, né, do sistema judiciário, a adoção era um caminho mais interessante de preparo. E daí o projeto no qual participei, justamente olhando para isso, né, que a hora que eles estão lá há muitos anos, eles estão adolescentes e vão para uma vida adulta, como se a gente virasse adulto com 18 anos, precisaria de todo um arsenal de ferramentas e de apoio muito maior, né? Que inclusive transcende, é para ir para fora dos SAICAS mesmo, né? E daí o nosso projeto veio nesse sentido, de tentar experimentar alguns modelos e um projeto que pudesse, inclusive, complementar, né, o serviço do SAICA. Porque a ideia é que o SAICA não dê conta de tudo, né, porque senão vira uma instituição fechada, e a gente não quer isso também. Mas, por exemplo, a ideia, então, era esse experimento para que fosse implementado em vários serviços e que fosse pensado metodologias de trabalho, né, mas tá aí na luta, né? São questões que a gente vai levantando a partir da prática para que elas vão ganhando força e vão virando política, né? E não só projetos que são temporários, porque infelizmente o nosso foi temporário, né? A gente pôde estar 2 anos lá fazendo isso e não foi algo que necessariamente voltou para a rede, né? De serviços, assim. Mas estamos aí na luta, inclusive até dentro da psicologia produzindo pesquisas para fortalecer, né? O que é que a gente entende como um trabalho de preparo para a saída, quais são elementos importantes mesmo, né? Então, só complementando um pouco do que a Olga diz, né? Porque eu acho que essa prática ela também vai precisar ser muito embasada nas nossas pesquisas, né, gente? Uma coisa que dá muito fôlego para a gente é conseguir ter respaldo também em pesquisas sérias, assim, né? Em estudos, enfim, que compreendam a realidade mesmo e não fiquem só reproduzindo um ideário que não é a nossa realidade, né? Se a gente for ver mesmo. Realmente acho, né, que contextualizar, né, no nosso momento e território são coisas fundamentais. Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, gente, né, chegamos no finalzinho, né, do nosso encontro. Primeiramente, quero agradecer muitíssimo, né, Olga, Gabriela e Mariana por estar aqui, né, e para, né, abraçar essa ideia que, né, de trazer esse assunto para vocês. Gostaríamos de tirar uma fotinha com vocês, se vocês se sentirem à vontade, né, de abrir a câmera, a gente tirar um print aqui da tela. Né, como já repassamos ali o link do formulário, vou passar mais uma vez, né? Ele vai ser fechado, gente. Então, né? Quem não preencheu, por favor, preencha agora, porque senão depois não vai ter mais oportunidade, né? Esse encontro foi gravado, né? E vai ser colocado lá no YouTube da Abrapso, assim que a gente, né, ter resolvido essa parte técnica, vai ser divulgado também o link, né? E agradeço a todas as pessoas que fizeram algum comentário, né, que conseguiram participar ativamente, né? É muito legal, né, para a gente ter esse momento de para compartilhar, né, as experiências, as dúvidas, né,
E é muito lindo também ver a vontade, né, que tem de trabalhar dentro desse contexto. Eu acho que para mim essa é a coisa mais linda. Não sei se as meninas gostariam de falar também algumas coisas. Agradeço também, Mica, a oportunidade de poder voltar aqui para falar um pouco dessa minha experiência que a gente está aqui falando sobre as marcas que muitas vezes ficam nessas vidas, mas também dizer do quanto me marcou, né? É uma experiência que me marcou também profundamente, poder ter tido a oportunidade de tocar histórias que passaram que, em algum momento também pela minha vida e que eu passei por essas vidas, né? E que faço parte dessas histórias também de alguma forma. E agradeço a todos que estiveram aqui presentes também. Obrigada pelo convite, obrigada, Gabriela, também pela troca tão potente. Foi muito bom. O meu primeiro agradecimento é esse, Nick, por me colocar em contato com a Olga, né? Acho que o que surgiu aqui foi muito bom. E também é uma experiência que eu tive há uns anos, então voltar para ela é isso, né? É reviver também a minha própria história e trajetória junto com esses adolescentes que. É, a gente começa a falar e vai chorar, né? Não vou chorar, mas eu acho que é nesse lugar de realmente, né? Uma marca muito potente, não só da falta e da precariedade, mas, assim, nada do que a prática é quem ensina, né? Então, enfim, agradeço muito também. E, Miki, pela ideia, essa proposta, né? Acho que os núcleos estão super abertos e a gente quer estar aberto justamente para isso. E você não só deu ideia, mas executou aqui com a gente. Então, acho que obrigada, Mari, por estar aqui também no apoio. E obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, dividindo esse tema que é tão caro, né, para a gente. Então, agradeço. Bom, vamos tirar essa fotinha. Alguém mais que consegue te abrir a câmera para a gente fazer essa fotinha sorrindo todo mundo feliz, que já é sábado e vamos, né, tomar uma cervejinha agora, que já é carnaval, né, gente? Bora lá. Bom, pronto. Um, dois, três. Ótimo. Gente, muito obrigada de novo, né? Venham lá participar da Abrapso também, né? Que realmente, né? A gente pode criar, né, um lugar de troca muito valioso, como vocês estão vendo já nesse pequeno encontro que a gente fez. Pequeno não, né? Porque tinha um monte de coisas, mas a gente espera de fazer muito mais que isso. Bom, um beijo a todos, obrigada de novo, né? E a gente se vê logo mais. Tchau. Beijo a todos, obrigada.